analisado regionalmente em relações com outros municípios. E aí agora nós vamos começar efetivamente a compreender, voltar novamente para dentro do município, individualmente falando, para compreender como que se organiza o poder, ou seja, como se distribuem os poderes dentro do município, principalmente, né, nas funções do Estado. Então, nós estamos, assim, dentro, portanto, na Constituição Federal, se você pegar o sumário da Constituição Federal, nós estaremos ali, portanto, dentro da organização, do capítulo, do título, né, da organização do Estado, né, onde o município é parte, né, um organismo também do Estado brasileiro, um ente da federação, e em correspondência, em simetria, em paralelismo, vamos abordar muitos dispositivos constitucionais da organização dos poderes, né, principalmente a divisão do poder com as suas atribuições, o poder legislativo e executivo, né, sabendo que no âmbito municipal, obviamente, não temos o poder judiciário, portanto, a parte da Constituição Federal sobre o judiciário não se aplica ao município diretamente. Mas aquela parte, né, da organização de poderes, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo federal, por simetria, se aplica aos estados, e conforme eu já falei para vocês, isso é importante, como eu disse há pouco, são, né, os profissionais do direito sabem, né, por simetria, aquelas disposições da organização dos poderes, poder legislativo, me refiro, e do poder executivo, que estão na Constituição Federal, uma vez refletidos no texto da Constituição Estadual, consequentemente será refletido nas leis orgânicas municipais. Tá? Então, isso é uma importante dica que eu passo para vocês, de que até o controle de constitucionalidade sobre as leis municipais, ele é diretamente exercido a partir do contraste da lei municipal ao texto da Constituição Estadual, e não diretamente, apenas em situações muito excepcionais, diretamente ao texto da Constituição Federal. Tá? Então, hoje nós estamos adentrando dentro de um novo capítulo, voltando para a individualidade do município, aí analisando, portanto, o poder, ou começando a analisar o poder legislativo municipal. Qual a importância desse tema, pessoal? A importância é, obviamente, de lançar luzes sobre a própria organização do poder municipal. Quer dizer, como que as funções típicas do Estado, que são legislar, administrar e julgar, estão aqui no âmbito municipal distribuídas. Portanto, esta abordagem deve partir, né, da própria compreensão da função, né, do conceito de função enquanto um poder-dever, né, ou um dever-poder, como alguns escrevem, né, atribuído pela Constituição e município ao município, né, e pela Constituição Federal e Constituição Estadual ao município, né, e, portanto, esse poder-dever, né, nas funções típicas de cada um dos poderes, né, que seria aí a função de legislar, de executar, de administrar e de julgar. Bem, a origem desta delimitação de funções, por mais que no Estado contemporâneo não seja tão compartimentada, né, mas a origem dessa discussão toda sobre as funções do Estado, e especificamente a própria função típica legislativa, que eu coloco aqui no slide como o nosso título, né? Essa função legislativa, ela tem sua origem aí, né, na própria teoria da tripartição de poderes. Se coloca a Montesquieu, né, o precursor, ou pelo menos quem organiza melhor isso, mas, como vocês sabem, a origem disso tudo já está na política de Aristóteles, né, ali definida, em alguma medida, essa divisão de atribuições, né? E aí, então, dentro desta
teoria da tripartição de poderes, e especificamente das funções, você pode hoje, mais modernamente, explicar que existem funções típicas e funções atípicas dentro de cada um dos poderes, né? Funções essas que são definidas na Constituição Federal. E por estarem aí definidas na Constituição Federal, como eu disse, elas são refletidas no texto, reproduzidas no texto da Constituição Estadual e, por sua vez, o texto da Constituição Estadual para as leis orgânicas municipais. Esse é o fenômeno já citado da simetria ou paralelismo, né? Muito bem. No âmbito do município, por expressa disposição do artigo 29, na verdade, o artigo 29, ele prevê isso expressamente, depois até recortei isso, né? É lá no inciso 29, inciso 11, né? Que se prevê expressamente a função, né, as funções legislativas e fiscalizadoras da própria Câmara, né? Mas no caso aqui do município, né, saindo do Poder Legislativo e indo para o município, a função sempre é executiva, exercida pelo Poder Executivo, e a legislativa, como função típica, exercida pelo Poder Legislativo Municipal, também chamado de Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores. A temática da função executiva virá depois, né? Hoje nós estamos aqui focados na compreensão da função típica legislativa. A função típica de legislar, a Constituição, ela usa sempre a expressão Câmara de Vereadores, ela não usa, desculpa, a expressão Câmara de Vereadores, e sim usa a expressão sempre Câmara Municipal, né? É conferida também no texto da Constituição, nas referências que se faz à Câmara Municipal, apontada, conferida diretamente a ela. E aí, então, eu perguntaria a vocês, né? Então, o que é esse Poder Legislativo Municipal? O que é essa Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores? A própria definição do professor Eli Lopes Meirelles, num livro tradicional que se chama Direito Municipal Brasileiro, é muito feliz. Ele diz o seguinte, em resumo, né? A Câmara de Vereadores, ou a Câmara Municipal, é um órgão colegiado, formado pelo plenário, administrado pela mesa diretora e representado pelo presidente, né? Então, veja só interessante, formado órgão colegiado em que algumas partes aí se coordenam. O plenário, a mesa diretora e o presidente da mesa diretora, ou também chamado presidente da Câmara, ou presidente da Câmara Municipal, que a representa. Então, ela é formada pelo plenário, mesa diretora e representado pelo presidente. Esse é o conceito feliz, né, bem talhado, de Eli Lopes Meirelles. Obviamente, para a gente poder conhecer, né, a Câmara Municipal, conhecer o Poder Legislativo Municipal, em grande medida, nós vamos aqui ter que abordar, entender, né, pelo menos nas suas generalidades maiores, o funcionamento de cada uma dessas estruturas, de cada um desses órgãos que compõem aí o Poder Legislativo Municipal, ou seja, o plenário, a mesa diretora e o presidente. Olhando para o texto da Constituição Federal e recortando as disposições específicas aplicáveis à Câmara Municipal, o que nós temos aí? Primeiro, no próprio artigo 29, caput, há a referência expressa à Câmara Municipal, né, quando se prevê que o município vai ser regido pela sua lei orgânica, que será votada em 2 turnos, né? Turno de votação são as oportunidades em que o texto legislativo é levado à deliberação do plenário, com interstício mínimo de 10 dias entre uma discussão, uma votação e a outra, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 2/3, maioria, portanto, aí qualificada, um quórum qualificado, que a promulgará. Então, a Câmara Municipal é quem promulga a lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos.
Então, veja só, né? A Constituição, ela mostra, né, essa simetria ou paralelismo, citando a Constituição do Estado, a Constituição Federal, na organização do próprio Estado e na organização dos poderes, e principalmente no processo legislativo, que vai ser refletido na Constituição do Estado, que depois vai ser refletido na lei orgânica. Então, isso é importante a gente visualizar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essa lei orgânica, para ela nascer, ela deve nascer como uma iniciativa da própria Câmara, votada em 2 turnos de votação, em 2 oportunidades de deliberação em plenário, com interstício, com um prazo entre elas, né, de 10 dias no mínimo, e aprovação por 2/3 da Câmara, ou seja, 2/3 do número de vereadores, né, que compõem a Câmara Municipal. E o que é importante aqui ainda chamar a atenção de vocês, pessoal, você tem aqui claramente, né, uma série de princípios que estão citados aqui no caput, que estão na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que vão aí delimitar como essa lei orgânica vai ser feita, né, e como ela vai ditar determinados assuntos, vai efetivamente ser escrita. Mas, pessoal, o que é importante aqui visualizar, né? Alguns também não sabem disso, é importante agora aqui passar para vocês. A lei orgânica, ela é uma lei que não passa por sanção ou veto e que não passa, portanto, por promulgação do Poder Executivo, e sim por promulgação da Câmara. Então, você tem toda essa discussão, seja para a elaboração da lei orgânica, seja para a reforma da lei orgânica, e aí, uma vez concluído esse processo legislativo específico ou especial de alteração da lei orgânica, ela vai ser promulgada pela própria Câmara Municipal. Ou seja, né, quem vai aí assinar é o presidente da Câmara Municipal, né, que vai ser citado no preâmbulo lá da emenda, por exemplo, a lei orgânica, promulgando efetivamente essa emenda e também a própria lei orgânica. Então, isso é importante, ou seja, alterações na lei orgânica, elas não passam pela fase final, né, já estou adiantando aqui um pouco do processo legislativo, mas não passam pela fase final de sanção ou veto pelo prefeito. Não existe aquilo que nós chamamos no direito constitucional, no processo legislativo, de controle prévio de constitucionalidade e legalidade, que é feito pelo Poder Executivo diante do Poder Legislativo, pelo mecanismo, pelo instrumento da sanção ou veto, que é a última fase lá, ou penúltima fase, segundo alguns, do processo legislativo, tanto federal, estadual, quanto municipal. Tudo bem? Então, realçado isso, vamos para o inciso 1º. No inciso 1º, nós temos aquela disposição sobre o quê? O mandato, né? O mandato dos vereadores. Aqui não é importante a referência ao prefeito, nem ao vice, né? Mas o meu foco aqui é a Câmara Municipal, portanto, o mandato dos vereadores, 4 anos, mediante um pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Inciso 4º, composição. Para a composição das câmaras municipais, será observado um limite máximo de... Aí vocês se recordam das aulas anteriores, que você tem número de vereadores dentro de determinadas faixas, pela quantidade de população, né, pelo tamanho, pela quantidade de habitantes, né, na Câmara Municipal. Então, por exemplo, o Ribeirão Preto tem 711 mil e poucos habitantes, então ele está dentro da faixa prevista na alínea H, que é a faixa de 23 até 23 vereadores, nos municípios que tenham mais de 300 mil habitantes, e até 450 mil, não, é na faixa, desculpe, é na linha I, de 25, né? Ou seja, 25 vereadores, os municípios com mais de 450 mil até 600. Minto. A linha J, 27, né? Porque eu acho que tem 25, se eu não me engano, em Ribeirão, por isso eu fiz esse paralelo, mas 27 vereadores. Então, você vê que muda um pouco, né, a cada uma das faixas. Olha só, o que começa em 600 mil até 750 mil habitantes,
eu acho que é isso, Ribeirão tem 711 mil e alguma coisa, na previsão da Constituição, na linha J, do inciso 2º do artigo 29, até 27 vereadores. Então, a Câmara Municipal de Ribeirão poderia ter 27 vereadores, né? Se não me engano, tem menos, acho que são 25, mas 27 vereadores é o número previsto na Constituição Federal para a composição da Câmara Municipal. Né? E aí, né, a faixa mais alta, né, que nós temos aqui na nossa Constituição, que é a X, né, que é 55 vereadores dos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Ok? Então, temos aí, portanto, um recorte, né, por faixas de população com números máximos, né, de vereador para compor a Câmara Municipal. Continuando aqui, inciso 5º do mesmo artigo 29. Esse inciso, ele se refere aos subsídios, né, ao subsídio. E, nesse caso, aos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários. E vejam só, interessante, fixados por lei, e essa lei é de iniciativa da Câmara Municipal. E aí, observado que dispõe os artigos 37.11, que é o teto, 39.4, 150, uma série de outras disposições constitucionais. Mas o que é importante aqui? O subsídio, né, aquilo que recebe o prefeito, o vice-prefeito e secretários, é previsto, é disciplinado por lei, e aqui a lei é em sentido estrito, tem que ser lei, projeto de lei votada, com maioria simples, de iniciativa da Câmara Municipal. Tá? E aí, no inciso 6º, nós temos o subsídio dos vereadores, onde há uma sutil diferença. Enquanto os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a Constituição impõe que é iniciativa, inicia-se, portanto, pela Câmara de Vereadores num projeto de lei, em relação ao subsídio dos vereadores, nós temos aí uma regra específica, né, em que há um silêncio sobre a espécie normativa e, portanto, há o entendimento de que é uma resolução, né, o ato normativo adequado para a fixação do subsídio dos vereadores. E aí temos o subsídio dos vereadores, será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Vamos por partes. Primeiro, então, a primeira observação, comparando o inciso 6º com o inciso 5º, enquanto no inciso 5º a Constituição, ela impõe, né, que nós tenhamos um projeto de lei em sentido estrito, para prever o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, a Constituição, na disposição do inciso 6º, do 29, não deixa clara qual a espécie. Portanto, se entende, pela jurisprudência, que deve ser uma resolução, ou seja, uma espécie de ato normativo que é de iniciativa também da Câmara e que, depois de deliberada, votada em plenário, ela é promulgada diretamente pela Câmara da mesma forma que a lei orgânica, ou seja, ela não é enviada para sanção ou veto do Poder Executivo. Tá? Então, essa é a diferença da resolução em relação a uma lei, né, em sentido estrito. Tá? A resolução, ela tem todas as fases, isso depois nós vamos ver nas próximas aulas, todas as fases do processo legislativo municipal, com exceção da última, que é esse controle de constitucionalidade a priori, né, exercido de um poder sobre o outro, né, que é o controle de constitucionalidade feito pelo prefeito municipal, de sanção ou veto que ocorre nos projetos de lei, né, que ocorre nos projetos de lei complementar, nos projetos de lei ordinária, mas que não ocorre em resolução e não ocorre na lei orgânica. Tá? Então, aí você tem uma resolução. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, né, que até denomina essa regra como a chamada regra da quadrianualidade. Né? Por que regra da quadrianualidade? Vejam só, porque a disposição
desse inciso 5º nos diz o seguinte, que esse subsídio, né, dos vereadores, ele será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. E aí, então, eu já vou adiantar para vocês o próprio conceito, né, do termo legislatura. O que significa legislatura? Legislatura é o prazo é o mesmo prazo do mandato, é o prazo de 4 anos. Isso é uma legislatura. Tá? Então, ocorre a eleição, né, uma vez ocorrendo o pleito eleitoral no ano seguinte, em 1º de janeiro, tomam posse os eleitos e eles terão um mandato de 4 anos. Então, esse período de 4 anos se chama legislatura. Tá? Então, o que está dizendo aí é o seguinte, a Constituição, ela quer evitar, e por isso ela impõe, que os vereadores que estão nesses 4 anos hoje, por exemplo, em Ribeirão Preto, ou em qualquer outro município do Brasil, não podem legislar sobre subsídios, fixando esses subsídios na mesma legislatura em que eles estão atuando, e sim somente para a legislatura seguinte. Então, normalmente, o que nós temos, pessoal, quando os vereadores querem, na prática, alterar os subsídios, né, principalmente aumentando-os, tendo em vista que isto é uma medida que causa muito desgaste político, normalmente os vereadores, após o pleito eleitoral, que, como vocês sabem, ocorre em outubro, né, do último ano da legislatura, do 4º ano de mandato, após a eleição, então, entre o mês de novembro e dezembro, você vai ter, eventualmente, os membros do Poder Legislativo Municipal de uma determinada Câmara Municipal propondo o projeto de lei para aumentar o subsídio para vigorar a partir do próximo ano, né, a partir da próxima legislatura. Então, essa é chamada regra, né, ou norma da quadrianualidade. Tá? Por isso que se chama quadrianualidade, porque a legislatura são 4 anos. Tudo bem? E aí, então, você tem, né, uma terceira afirmação, um terceiro ponto que é importante, que é justamente, né, os critérios estabelecidos na lei orgânica, que, na verdade, são a reprodução de critérios constitucionais, estaduais e federais, e aí também, né, os limites máximos. Então, você tem também, como uma inovação na Constituição Federal, pessoal, que acrescido aí por uma emenda constitucional do ano 2000, a emenda constitucional 25, que é justamente aí a fixação, né, de alguns limites. Então, por exemplo, o município de Ribeirão, que tem aí mais de 700 mil habitantes, né, ele se enquadra na linha F, que é a última linha desse inciso 6º, que diz o seguinte: em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Então, né, nessa faixa, nesse município aí de Ribeirão, nós temos aí a possibilidade da resolução prever que o subsídio de cada vereador seja de até 75% do subsídio dos deputados estaduais, né, previsto em resolução pela Assembleia. Na prática, né, normalmente se faz o quê? Se pede um documento para a Assembleia que descreve qual é esse subsídio, e aí, a partir disso, a Câmara Municipal ela vai efetivamente legislar, né, por meio de resolução, fixando o subsídio conforme esses limites. Então, no caso de Ribeirão, acima de 500 mil habitantes, né, de 500 mil habitantes para cima, você tem aí a possibilidade do vereador ter subsídio de até 75% daquele subsídio do deputado estadual. Então, aí você tem limites, faixas da composição, do número de vereadores na Câmara, e depois você também tem limite, faixa, dos valor do subsídio, usando como critério o subsídio do deputado estadual. Além desses limites, você também tem um outro, que é o do inciso 7º, né, que se refere ao total da despesa. Então, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, aqui você tem um outro critério. Normalmente, o Tribunal de Contas, quando ele vem fiscalizar a Câmara, uma das primeiras coisas que ele faz é
pedir informações para verificar exatamente em que medida todos essas normas restritivas, né, estão sendo aí observadas, esses limites estão sendo observados. Então, esse limite, 5% da receita do município é o limite máximo da despesa com a remuneração dos vereadores. Inciso 8º do artigo 29, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Temos aí uma importante discussão sobre as imunidades parlamentares municipais, as imunidades parlamentares dos vereadores, e inciso 9º, proibições e incompatibilidades, ou seja, as vedações, aquilo que quem está na vereança não poderá cometer sob pena de perder o mandato. Temos aí as proibições ou incompatibilidades do exercício da vereança, que a Constituição diz, são similares no que couber ao disposto para os membros da Assembleia Legislativa, né? Nessa Constituição, desculpe, ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Por que eu fui direto à legislativa? Porque o raciocínio ele é automático, né? Então, a limitação, as vedações, proibições ao vereador são aquelas mesmas que a Constituição Estadual prevê para o deputado estadual, né? Que, por sua vez, são aquelas mesmas para o deputado federal e senador, né? E aí a Constituição, ela usa uma expressão, né, uma cláusula aberta, que é no que couber, justamente para que, se houver algum dia, alguma disposição específica para deputados estaduais, deputados federais e senadores, isso, por óbvio, não se aplicará aos vereadores, né? Mas, da forma que está recortado no texto constitucional atual, tudo se aplica, tá? Com exceção, obviamente, de foro privilegiado, que a própria Constituição não prevê o foro privilegiado para vereador, né? Somente para deputado estadual, deputado federal e senador, tá? Inciso 11º, 11, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Então, aí está o nosso texto constitucional, quando se refere ao município, dizendo que ele, na lei orgânica, vai dizer quais são as funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Aqui é interessante porque, na medida em que há, aí marcado em amarelo, a previsão expressa dessas funções para a Câmara Municipal, nós podemos aí chamar a atenção de que essas são funções típicas da Câmara Municipal. Por que são típicas? Porque estão enumeradas, né, evidenciadas, explicitadas no próprio texto da Constituição Federal, inciso 11 do artigo 29. Então, a Câmara Municipal existe para legislar e para fiscalizar. Entretanto, nós vamos ver também que ela administra e ela também julga, tá? Também julga. Então, a função típica do legislativo é de legislar e fiscalizar, função atípica de administrar e função atípica de julgar. Nós já vamos ver daqui a pouco. Continuando, né, nós temos ainda como dispositivos chave para a Câmara Municipal o artigo 29A, que se refere aí a um outro limite, né, de despesa do Poder Legislativo, incluídos subsídios vereadores, excluídos os gastos com inativos, que não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências do parágrafo 5º do artigo 153 e 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. E aí nós temos, né, para município de 3 milhões a 8 milhões de habitantes, né, temos aí que eu recortei aí. O parágrafo 1º, né, também prevê um outro limite para a Câmara, é o limite de gasto, né, ou seja, a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de vereadores, e constitui o crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal desrespeitar este limite. Então, são esses vários limites aí que, por exemplo, na fiscalização do Tribunal de Contas, ele vai se debruçar. Tá? São os limites, são as limitações constitucionais, né? Limitações essas que se referem, repito, ao número máximo de vereadores, segundo, ao subsídio máximo de cada vereador, terceiro,
ao próprio limite de gasto, total de despesa da Câmara Municipal, com a folha de pagamento, incluindo aí o subsídio dos vereadores e assim por diante. Tá? Então, são esses os limites aí que a gente sempre tem que se atentar, né, conhecer, para poder efetivamente analisar, né, a correção aí dos atos da Câmara. Vamos lá, Câmara Municipal. Então, olhando agora efetivamente para a Câmara Municipal fora, né, do texto constitucional. Fizemos aí um breve passeio, um recorte sobre cada um dos dispositivos da Constituição Federal sobre a Câmara Municipal. Agora nós vamos entender efetivamente a Câmara Municipal num olhar local. Esse olhar local, pessoal, obviamente, você sempre vai fazer a partir do município que você está